fala Valéria e sejam todos bem-vindos! Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Manete! Resumo do episódio 372. Yusuf disse que o tio teve um conto de fadas sobre gigantes, perguntando em seguida se ele poderia contar. Nesse momento, Yaman estava longe e, em pensamento, perguntava o que tinha acontecido, o que ela tinha lembrado para fazê-la se distanciar dele, enquanto olhava para Seher, que dormia no sofazinho. Yusuf perguntou se o tio poderia ouvi-lo, e o tio quis saber o que o cara durão tinha dito. Afinal, só o corpo estava presente, e a criança teve que repetir que havia pedido. E a mãe resolveu contar outra história do gigante porque o antigo não estava dando certo. Desta vez era o conto de um gigante e uma princesa. E a mãe contava a história e olhava a Seher ao mesmo tempo. Como sempre, o gigante tinha inimigos, pois é. Nessa história, o gigante tinha medo da princesa e o Yusuf quis entender esse paranauê aí. Como assim? E a mãe respondeu que podia, para o cara durão. Ele explicou que até os olhos temiam o que não conheciam, e que era por aquele motivo que o gigante daquele conto de fadas não podia confiar na princesa. No momento em que ele dizia que a princípio o gigante pensou que ela estava se aproximando dele para poder machucá-lo, a afrontosa acordou. Ele dizia que a manteve cativa em sua casa para se proteger e rolou luta com os inimigos. E o Yusuf quis saber o que aconteceu e se ele perdeu. E a mãe disse que não perdeu, mas ficou profundamente ferido e que ao voltar para casa com dificuldades, não conseguiu esquecer e que a princesa que ele temia foi até ele curando todas as feridas dele. Vendo que a princesa havia curado até mesmo as feridas mais antigas, o gigante deixou de ter medo dela e pela primeira vez ele se atreveu a abrir seu coração para alguém e quando ele abriu seu coração para ela, a princesa viu que afinal ele não era tão cruel. Seher ouvia tudo quietinha. Ele disse que só destruía tudo porque era um gigante, e foi quando ambos se entenderam e começaram a se amar e eram felizes juntos. E que um dia um grande desastre aconteceu com o gigante e a princesa. Uma bruxa malvada chamada Nazaré Tedesco fez a princesa beber um remédio ruim que fez a princesa esquecer tanto o gigante quanto o vínculo que eles tinham entre eles, pois é, e não termina? E agora, ao vir o príncipe, a princesa fica com medo e foge. Mas o gigante está disposto a dar sua vida pela princesa para ganhar sua confiança e amor de volta. Yusuf finalmente dormiu e Seher perguntou o que aconteceu no final da história. E Yaman ficou chocado quando a viu com os olhos arregalados, voltando a ficar com medo da princesa. Pois é. Hoje foi o plot da sofrência. Do Igu continua amargurada, sofrendo horrores com tudo que passou, pela injustiça que sofreu, e Ali sempre ao seu lado. Sira arrependida do que fez com a filha. E Yaman respondeu para Seher que sua princesa nunca desistiu e continuou lutando até se lembrar dele, não importando o que fosse, deixando Seher sem palavras. Em seguida, o telefone tocou e Seher atendeu Nasli Zurral Coral, preocupada com a amiga, pois é, e Seher se abriu com ela como de costume. Disse que estava prestes a sair de casa pela manhã, mas notou que o Yusuf estava com febre e tão doente que ela não poderia deixá-lo, ao passo que Coral, pé da vida, pedia desculpas. Seher disse que graças a Deus a mãe estava lá e baixou a febre. Seher disse que estava confusa e que o que ela lembrava era ruim, mas se perguntou sobre suas experiências, sobre as coisas que ele disse e como ele age. Ela disse que ele era tão diferente do homem da memória ruim, dizendo em seguida que talvez Aziz Begat estivesse certo e que talvez ela estivesse inventando tudo aquilo. Afinal, se ele tentou matá-la porque ela estava ficando na mansão e não fugindo. Ela disse que estava lá, então achava que não havia perigo. Mas Coral pediu que Seher não fizesse aquilo porque estava o perdoando na cabeça dela, perguntando sobre não ser a verdadeira face dele,
questionando sobre a possibilidade da face real ser a que ela lembra, dizendo que era muito arriscado. Enfim, a cobra picando Seher em todas as direções. Seher aproveitou o momento em que Aman saiu do quarto do Yusuf para falar com o Nedim sobre trabalho para extrair informações. Em um dado momento, ela disse que a criança sempre dizia que eles sempre foram felizes, querendo saber se realmente sempre foram felizes. Yusuf respondeu que sim, porque sempre se amaram muito, reafirmando que ficaram felizes. Mas Seher mencionou que às vezes as pessoas brigavam por pequenas coisas, querendo saber se ela e o tio da criança alguma vez pararam de falar um com o outro. Yusuf disse que aconteceu uma vez. Ele disse que ela machucou o tio, então o deixaram e foram embora. E Seher quis saber para onde, mas Yusuf disse que foi tão distante, não sabendo explicar. Seher ficou pensativa e Yusuf disse que o tio os encontrou e que ela o perdoou e fizeram as pazes. Porém, a criança pediu para não lembrarem daqueles dias porque foram horríveis e Seher pediu para a criança não ficar chateada. Ela disse que não lembrava do passado e que apenas ficou curiosa, tranquilizando o sobrinho que recebeu uma ligação da Uiku, um relacionamento que está sendo construído na base da confiança, respeito e muito amor. A única coisa que Nazaré ainda não destruiu, pois é. Em seu quarto, enquanto chorava, Seher lembrava do Yaman correndo atrás dela para matá-la. 1 minuto de silêncio. Em seguida, deixou um livro cair com as identidades da época em que fugiu com Yusuf e ficou dizendo em seguida que eram falsas e que realmente ela fugiu. Em seguida, perguntou sobre o que deveria fazer. Seher disse que tinha que ir e ainda deixou o espelhinho quebrar. Nazaré está acabando com todos os símbolos do casal e eu não estou gostando, hein? Espelho quebrado, boa coisa não é. Seher foi até o Aziz Bey Gato e contou tudo. Ela disse a ele que lembrou e que até fugiu com identidade falsa. Ela disse que ele tentou matá-la e Aziz quis saber que tipo de pessoa ele estava querendo dizer que havia tentado matá-la. E Seher disse o nome do Yaman, deixando Aziz chocado. Ela disse que também não podia acreditar. Tão logo bateram na porta, Seher, com medo, desmaiou, sendo amparada pelo Aziz e com a ajuda da secretária. Ao despertar, Seher quis saber se Yaman tinha ido lá apavorada. Aziz disse que ela desmaiou sob efeito da tensão, pedindo que ela se acalmasse. Seher se deu conta que apertava o braço do Aziz Bey Gato, ficando constrangida. Logo depois, Seher lembrou da pergunta que fez para Yusuf e rolou a terapia. Ela lembrou da identidade e tals. Seher disse que não contou a ele e que foi horrível. Ela falou do cachorro que a atacou e que não conseguiu superar aquilo. Ela também falou da foto dele com o cão. Ela disse sobre a luta pela custódia do sobrinho, enfim. Hoje Seher resolveu falar tudo para Aziz Bey Gato. Ela falou da arma que encontrou e que atirou nele. Aziz tentou justificar a confusão na mente dela, mas Seher mostrou as identidades falsas. Ela falou da fuga narrada pelo sobrinho e que Aman os encontrou de novo. E Aman soube que Seher havia saído da mansão pelo Jenger e que o motorista não sabia para onde ela tinha ido. E Aman pediu para Jenger resolver com os seguranças e disse para Nedim que ela não tinha ido com o motorista e pegou um táxi e que era para procurar nos pontos mais próximos para localizar o rastro dela. Bom, Nedim já conhece todos os motoristas de táxi daquela região, com certeza. Logo depois, Yaman lembrou de quão arredia ela estava e disse que ela deve ter se lembrado de alguma coisa, muito preocupado. Durante a consulta, Seher disse que confiou na pessoa errada o tempo todo e que estava muito arrasada e que o passado e o futuro haviam desabado ao mesmo tempo e que tinha medo. Ela disse que agora que estava fugindo, ele iria mostrar a verdadeira face. Aziz disse que existiam algumas evidências, mas ela poderia estar entendendo tudo errado. Ele disse que teve outros pacientes na mesma situação e que ficaram presos com medo do que eles achavam que era real. Ele disse que precisavam conversar com calma e investigar aquele assunto,
Mas Seher não deixou o homem concluir o pensamento, dizendo que aquilo não iria acontecer. Naquele momento, Yaman ligou, mas Seher não queria que ele atendesse. Ela não queria ir embora. Seher levantou, implorando para que Aziz não atendesse. Yaman falou sobre o estado da Seher quando Aziz atendeu, dizendo que ela poderia ter ido lá para contar sobre algo que havia lembrado. Yaman também pediu que Aziz o avisasse se ela fosse lá, porque ela não atendia as ligações dele, e Aziz concordou. Yaman falou da amiga que trabalhava para o Aziz e que talvez tenham se encontrado perguntando se ela estava no consultório. Naquele momento, Aziz disse que ela estava lá, e Seher achou que se tratava dela, ficando chocado. Seher, com raiva, quis saber por que Aziz tinha feito aquilo, e ele pediu que ela ficasse calma. Aziz explicou tudo, que Yaman queria saber da Nasli, já que eram amigas, e ele confirmou que ela estava no escritório, e Seher agradeceu. Aziz pediu que a secretária cancelasse todos os compromissos daquele dia, e Zuhal na escuta. Ao sair e ver Zuhal, Seher pediu para ela não dizer nada para Yaman quando ele fosse lá, e a serpente perguntou se ele estava atrás dela. Em seguida, a campainha tocou e Nasli ficou apavorada, bem como Seher. As máscaras vão cair e amanhã a jiripoca vai piar, porque Seher estará com Aziz, Bey Gato, e Yaman encontrará os dois e não vai gostar nem um pouco. Já estou vendo que Nazaré e sua canetinha maluca estão no ritmo frenético, pois é. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye.